Olha, eu acho que é seguro afirmar que nada nesse mundo foi criado do zero. Olhe para esse cálamo, por exemplo. Em algum momento, alguém se perguntou como poderia escrever sem precisar cunhar uma tabuleta de argila. Mas o cálamo era pesado e pouco versátil, então alguém teve a ideia de começar a utilizar uma pena. E basicamente a ponta dessa pena serviu para inspirar alguém em algum momento a criar a caneta de ponta metálica. E em algum outro momento, alguma outra pessoa se perguntou como poderia escrever sem precisar mergulhar a ponta da caneta na tinta toda vez que fosse utilizar. E disso surgiu a ideia de colocar um refil de tinta diretamente no tubo da caneta, criando a caneta tinteiro. Mas em algum outro momento, alguma pessoa se perguntou como fazer essa caneta parar de vazar e borrar o papel. E disso surgiu a caneta esferográfica que a gente conhece hoje. Para sair um pouco do exemplo batido das canetas, olha para essa pintura. Não, essa não. Essa, de Picasso, em 1960. Ou para essa pintura de Paul Cézanne, em 1876. Ou para essa de Tissot, em 1870. Ou então para essa daqui, de Edouard Manet, em 1863. Ou então para essa de Tiziano, em 1509. Quase todas elas são releituras ou pelo menos profundamente inspiradas nessa pintura de Rafael. Calma que eu não vou cair aqui no clichê do roube como um artista. Até porque eu acho que se você está aqui nesse vídeo, você já conhece esse conceito muito bem. O que eu quero mostrar na verdade é algo muito simples. Se você reparar, durante todo o processo de criação dessa caneta ou dessas pinturas, existe algo que é chamado de processo criativo. E esse processo criativo, no fim do dia, pode ser simplificado como uma forma diferente de olhar para algo que já existe. E justamente quando o assunto é tornar-se criativo, essa é a mensagem principal que você precisa ter em sua mente. Como eu poderia fazer isso de uma forma diferente? Vamos a alguns exemplos práticos por aqui. Algum tempo atrás eu vi esse fan poster aqui de Taxi Driver e eu fiquei me perguntando: como eu posso utilizar isso nos meus vídeos? Já sei, uma thumbnail. Mas como que eu conecto isso com os meus gostos? Já sei, ao invés da cidade, que tal eu ter um moicano de livros? E agora como eu faço isso parecer com um pôster de verdade? Já sei, texturas. E o resultado disso foi a thumbnail desse vídeo aqui que ninguém viu. Mas o ponto não é que todas as ideias devem ser perfeitas e que tudo vai dar certo. Não, a ideia é que você entenda que todas as etapas do processo criativo envolvem uma pergunta. E eu tenho certeza que você é uma pessoa inteligente e já notou uma coisa. O alicerce da criatividade tem que ser construído em cima da curiosidade. A curiosidade é como se fosse o alicerce, a fundação da sua casa. Já a sua inteligência e o seu repertório são como as paredes que aparecem depois. E então, por fim, vem a criatividade, que é como se fosse a decoração, que aparece depois que já está tudo pronto. Porque no fim do dia, toda grande resposta surge de uma boa pergunta. E toda boa pergunta surge de uma faísca de curiosidade. E isso não se restringe apenas aos meios tradicionalmente tidos como criativos, mas a tudo que você faz. Eu, por exemplo, sou analista de dados. O meu trabalho é basicamente olhar para esses dados e ver se eles estão de acordo com aquilo que a empresa quer. Mas ainda assim existe muito espaço para criação, porque apesar de ser uma área estritamente técnica, a curiosidade é a força motriz do meu trabalho. Questionamentos como: estamos perdendo clientes? O número de transações está relacionado com isso? Em que região as transações estão diminuindo? Essa região é portuária? O conflito no Oriente Médio pode estar relacionado com isso? Vocês perceberam que eu poderia ter parado em qualquer uma dessas perguntas e eu já teria uma resposta? Mas a curiosidade me faz querer buscar uma resposta cada vez mais precisa. Então, se em algum momento você quiser exercitar a sua criatividade, olhe para algo e pergunte-se como?
como eu faria essa caneta se eu fosse refazer o design dela? Como eu faço com que esses gráficos fiquem fáceis de entender até para quem não entende de matemática básica? Acho que você entendeu o que eu quero dizer. Se você quer se tornar uma pessoa mais criativa, exercite a sua curiosidade. E se você quer exercitar a sua curiosidade, faça perguntas. E para você ter uma ideia genial, basta fazer as perguntas certas. Afinal de contas, nós temos as respostas para tudo no universo. Nós só não fizemos as perguntas certas. Mas antes de tudo, para que você saiba quais são as perguntas certas, você precisa ter um repertório. As perguntas, como eu falei, são frutos dessa mágica árvore da curiosidade. Mas essa árvore não vive no nada, ela não cresce no deserto. Ela precisa de um solo fértil para cravar suas raízes. E esse solo fértil é o seu repertório. Estilos fotográficos, combinações de cores, padrões de roteiro. E se você não tem esse repertório, é como se seu cérebro tentasse conectar a curiosidade e a criatividade e não conseguisse porque não tem nada ali. Porque se você quer perguntar algo, você primeiro precisa saber o que perguntar. E se ainda assim, mesmo depois de começar a fazer perguntas e exercitar a sua curiosidade, você sinta que ainda não está conseguindo fazer a sua criatividade decolar, talvez haja mais um passo a ser dado. Não seja reducionista. Se você for reducionista, você nunca será criativo. Porque se você para no primeiro questionamento, a sua curiosidade morre ainda no ventre. Por exemplo, eu poderia me questionar como marcar as páginas desse livro. Uma resposta reducionista seria como marcar páginas. Se você para por aqui, a criatividade foi semeada, mas ela morreu sem nem ter tempo de germinar. Então você dá um segundo passo. Mas como eu faria esse marca-páginas? Como eu posso transformar isso em algo que eu possa guardar e lembrar ao invés de só utilizar para marcar as páginas de um livro? E é assim que você vai plantando pequenas sementes de criatividade na sua mente. Em meio a tudo isso, talvez você consiga ter ideias geniais, ideias divertidas ou até ideias rentáveis. Mas lembre-se, provavelmente as pessoas mais criativas que estão ao seu redor são crianças. E justamente por conta da sua curiosidade intrínseca, elas não têm ideias por dinheiro. Bom, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado do que você viu aqui e se sim, deixe o like e inscreva-se no canal porque muito em breve você vai ver um vídeo explicando o porquê e como eu fiz aquele mapa que está ali atrás. Eu acho que você vai gostar.